Desequilíbrio ambiental é um dos temas mais falados e abordados em todo o Brasil ultimamente. Longos períodos de seca, população à beira de um colapso, racionamento de água, aumento das tarifas. Chuvas torrenciais, enchentes, bairros embaixo d'água. Será que as cidades estão preparadas para tudo isso? O nível do sistema Cantareira, que fornece água para 1/3 da população da Grande São Paulo, correspondente a 6,5 milhões de pessoas, subiu pelo 19º dia seguido, chegando a 10,7% no final de fevereiro, segundo informações da Sabesp. Ao atingir esse percentual, o sistema recupera a segunda cota do volume morto, água que fica no fundo das represas e que precisa ser bombeada. A segunda parte desse volume começou a ser usada em 15 de novembro do ano passado. Para recuperar a água da primeira cota, o nível do Cantareira precisa subir 18,5 pontos percentuais. Apesar das seguidas altas do nível do Cantareira, a situação ainda é considerada muito grave. Essa recuperação do Cantareira é positiva, mas ainda bastante tênue para dar qualquer garantia que vamos passar o período de estiagem. Estamos no cheque especial da água. Continuamos no negativo, alerta Pedro Luiz Cortes, geólogo da USP. Junto com o Cantareira, o Alto Cotia foram os únicos sistemas que tiveram alta de seus índices, aumentando de 36,4% para 36,7% no final de fevereiro. O do Alto Tietê se manteve estável em 18,3%, assim como o do Rio Claro, que continuou em 35,4%. Já os índices do Guarapiranga e do Rio Grande registraram queda, passando para 57,4% e 83,1% respectivamente. O número de casos de dengue no país este ano, até o dia 28 de março, aumentou 240% em relação ao mesmo período do ano passado. Até 28 de março, foram registrados 460 mil casos contra 135 mil registrados no primeiro trimestre de 2014, conforme balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. O balanço informa que até 28 de março, 132 pessoas morreram em decorrência da doença, número 29% maior que o de 2014, quando foram registrados 102 mortes no mesmo período. Os casos graves também aumentaram, 235 este ano, o que representa aumento de 39,1% na comparação com 2014, quando foram registrados 169, também até 28 de março. Segundo os dados da pasta, a região Centro-Oeste apresenta a maior incidência, seguidos da região Sudeste, Norte, Nordeste e a região Sul, que tradicionalmente é a que tem menor incidência da dengue. Gilberto Natalini é médico cirurgião e vereador em São Paulo pelo Partido Verde, o PV. É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Foi eleito vereador em São Paulo pela primeira vez em 2000. Sua atuação parlamentar é voltada principalmente aos temas de meio ambiente, saúde e urbanismo. Além de ex-secretário municipal da Saúde, participou da Conferência de Mudanças Climáticas realizada em Copenhague e da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Gilberto Natalini apresentou 249 projetos de lei e aprovou 90 leis de impacto para a cidade de São Paulo. Foi membro da Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, da Comissão de Desenvolvimento Sustentável da OAB. Na Câmara Municipal Paulistana, Gilberto Natalini foi presidente da Comissão da Verdade, da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Saúde. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite.
programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, mande sua mensagem via Instagram, e-mail, WhatsApp. Você é o nosso convidado especial. E essa noite é com imenso prazer que eu recebo o médico e vereador pela cidade de São Paulo, Dr. Gilberto Natalino. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar do nosso programa hoje. É um prazer enorme receber o senhor aqui. O prazer é todo meu, agradeço a você deles, agradeço ao programa, a oportunidade e quero cumprimentar também os telespectadores. Vereador, prefere que o senhor trate o senhor como doutor ou como vereador? Você que sabe, para mim... Vamos falar como vereador, que o senhor está militando agora. Vereador, o senhor é vereador pelo Partido Verde de São Paulo, é isso? PV, Partido Verde, capital, cidade de São Paulo. É o seu primeiro mandato agora? Não, eu já estou no quarto mandato. Quarto? Sempre vereador? Sempre vereador. Eu entrei em 2001 e fui sendo reeleito. E no PV, no Partido Verde, vai fazer 5 anos. Mas eu estou feliz, estou trabalhando, trabalho muito e apesar da política estar muito difícil, muito manchada, mas a gente tem uma vida limpa, uma vida digna, as pessoas conhecem a gente. Então eu vou tocando o meu trabalho em defesa da cidade e da cidadania em São Paulo. Partido Verde. Hoje a gente vem passando por problemas que até um tempo atrás, pelo menos aí na minha infância, eram inimagináveis, né? Falta d'água, mudança climática, e eu cresci na minha adolescência escutando muito pouco sobre isso, depois foi se acentuando, mais pessoas falando, etc. Como é a atuação do Partido Verde na frente desses problemas, de recursos hídricos, de poluição, de desmatamento? Como é a atuação do partido, vereador? Olha, o Partido Verde é um partido mundial, ele tem em muitos países do mundo, particularmente na Europa. E a tese do Partido Verde é trazer para a política as questões da sustentabilidade. A sustentabilidade é o desenvolvimento econômico, todo mundo quer salário, quer emprego, quer renda, Exato. Quer lucro, todo mundo, tá certo? Faz parte da nossa vida. Então, o desenvolvimento econômico com justiça social, diminuição da desigualdade social entre as camadas da sociedade e proteção da natureza. Não adianta você ter um desses tripés indo bem se o outro está indo mal, porque aí você perde o equilíbrio e é o que está acontecendo hoje no planeta Terra, no Brasil e na cidade de São Paulo. É esse desequilíbrio entre a vida econômica, a vida social e as questões da preservação ambiental. O Partido Verde entra exatamente com a proposta de reequilibrar esse tripé para que as pessoas possam viver bem, ter qualidade de vida, se desenvolver na vida, mas sem destruir. Exatamente. A única casa que nós temos nesse universo chama-se Planeta Terra. Então a gente tem que cuidar dele. Eu entrevistei um tempo atrás, vereador, um deputado federal, foi muito atuante também nessa área quanto a ambientalismo, recursos hídricos, etc. Ele falava exatamente o que o senhor está ponderando agora. Tem que haver um equilíbrio, porque senão fica muito difícil de se contornar. Mas o senhor acha que por tudo que vem acontecendo, não seria um momento de se ter algumas medidas um pouco mais, não diria radicais, mas um pouco mais favoráveis à parte da natureza, de preservação, do que se tinha um tempo atrás? Será que a gente não continua consumindo muito o planeta? Sem dúvida nenhuma. A gente consome 1,5 planeta por ano. A gente consome mais do que o planeta pode oferecer. Sim. Então, cada ano que passa, mais para o começo do ano, a gente já consumiu o que podia ter consumido aquele ano. Então, nós estamos esgotando as riquezas naturais do planeta, a água, a madeira, a fauna, a flora, nós estamos esgotando cada ano que passa antecipadamente, ou seja, nós já estamos devendo ao planeta. Daqui a pouco nós não temos mais planeta. Agora, para você fazer esse equilíbrio, não é uma coisa simples, porque veja bem, se você toma uma medida, vou dizer agora para você bem prático, nós votamos uma lei proibindo a sacolinha. Deu maior confusão. Deu a maior confusão. Por quê? Os produtores de sacolinha ficaram desesperados porque pararam de produzir a tal da sacolinha. Os donos de comércio, supermercado, não quiseram fornecer sacolinha mais ambientalmente, mais sustentável de graça, querem cobrar. E o usuário da sacolinha, o freguês lá que vai comprar, não quer pagar e quer ter a sacolinha. Então, é esse equilíbrio entre a vida econômica,
a vida social e ambiental é que não é um equilíbrio fácil. Por isso que a gente vai caminhando para uma situação difícil, muito difícil, né? Por exemplo, os recursos de água, a previsão da ONU é que até 2030, 40% do planeta não tem água potável para beber. Você já pensou? Não, em 2030 o pessoal fala, não é não. É aqui. Está logo aí. Nós vamos estar vivos. Você é muito mais que eu, mas nós todos vamos estar vivos. 40% dos seres humanos não terão oferta d'água para beber, água potável. Você imagina um país como o Brasil, que tem 14% da água potável do mundo, pelo menos teoricamente, né, tem lá a bacia amazônica e tal, vai crescer os olhos em cima do Brasil de uma forma que é capaz de nós termos guerra. A guerra que nós tivemos até hoje pelo petróleo é capaz de existir pela água. Então é uma situação muito complexa, muito difícil. Essa crise hídrica, agora eu vou falar um pouquinho da cidade de São Paulo. Não só da cidade de São Paulo, que o interior também tem passado por isso, alguns outros estados, mas se divulgou mais aqui porque é uma metrópole de milhões e milhões de habitantes que de repente falaram, olha, está no risco iminente de não ter água. Racionamento e depois não vai ter água uma vez ou 2 vezes por semana. A falta de chuva foi fato, ela choveu menos realmente. Mas esse é um processo que já vinha de uma outra data, não é isso, vereador? Na verdade são 3 causas, né? A primeira causa é a causa climática. Então, o ciclo das chuvas está mudando violentamente, de forma muito rápida, por 2 motivos. Primeiro, por causa do aquecimento global, o aquecimento do planeta, que muda o ritmo das chuvas. Hoje, você tem, quando cai a chuva, cai tudo de uma vez num lugar só, às vezes no lugar errado, né? E de repente para a chuva e você tem uma estiagem que não se esperava, como teve o ano passado. Então, climático. Segundo, o desmatamento da Amazônia, 42 bilhões de árvores foram retiradas de lá em 40 anos. Bilhões. Em 40 anos. Quer dizer, nós estamos devastando. E a floresta amazônica ela é uma grande produtora de água aqui para nós do Sudeste, porque as plantas evaporam a água e mesmo o vapor d'água que vem do mar, a brisa faz bater na Cordilheira dos Andes e refletir como chuva aqui na região Sudeste. Como nós estamos desmatando muito, esses chamados rios voadores estão cada vez menos rios. E aí falta água mesmo, falta chuva. A seca não é só de São Paulo, a seca é da região Sudeste inteira por esses 2 fenômenos que eu estou dizendo a você. Fenômenos do clima e também agressão à floresta amazônica pela nossa mão, pela mão humana. Segunda causa, falta de visão dos nossos governantes. E quando eu digo governantes, eu digo prefeitos, governador, presidente da República, porque ninguém acredita no azar. Só corre atrás do azar quando o azar chega. Aí então, já é tarde. Aí já foi o que aconteceu. Então não tem as obras feitas direito, vazamento nos canos da distribuidora de água é 37%, aqui em São Paulo 30%. Eu cheguei a ler sobre isso, eu até pensei que eu tivesse entendido errado. Porque, se eu não me engano, eu li que só em São Paulo 32% da água se perde em vazamento da água servida. Eu acho que é um pouco menos na cidade de São Paulo, dá uns 27%. Mas o Brasil perde 8 bilhões de reais por ano de água tratada que extravasa por vazamento dos canos de distribuição pelo país afora. 8 bilhões de reais, a gente trata a água, que é caro, põe a água no cano e o cano está furado e a água sai lá e... E ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, mas todo mundo sabe, porque quem entende do assunto sabe, e o governo não toma medidas para tapar os furos da água. Se tem um vazamento lá na rua, todo mundo liga. Não, mas a maioria do vazamento, ele não vaza. Mas esse daí ele é silencioso, né? Mas quem produz a água sabe quanto que ele produziu e quanto chega lá na ponta. Sim. E aquela perda ele sabe. Só que o investimento para tapar os buraquinhos que tem na rede, trocar as redes que são velhas, não é feito. Então, os reservatórios, não foram feitos os reservatórios necessários. Agora está correndo atrás de buscar água lá do Rio São Lourenço, tá certo? A ocupação das margens das represas é uma barbaridade. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está praticamente incentivando ocupação, conjuntos habitacionais em lugares que seriam parques, na beira da represa, que é a caixa d'água da cidade. Então, o governo... Sem nenhum tratamento de esgoto, de nada? Não, mas mesmo que trate, tem a poluição difusa, aquela que corre pelo asfalto, que vai para a represa, que polui 30% da represa, mesmo tendo esgoto, tem o óleo diesel que o carro derrama, tem a poeira, tem o lixo, tem não sei o quê. Quando a chuva vem, carrega tudo aquilo para onde? Para dentro da represa. Então, é chamado
poluição difusa. Os governos fazem pouco, têm feito pouco para proteger esses mananciais de verdade. Tomaram algumas medidas, mas que não foram efetivas. E por último, temos nós, consumidores. Eu, você, o telespectador, o outro, o meu primo, o seu tio, enfim. Por quê? Porque a gente sempre foi grande esbanjador de água. Água nunca vai faltar, o Brasil é o país da água, a água nunca vai faltar. Essa é a cultura que as crianças tinham. Então, aqueles banhos prolongados, não é? A pessoa varre a calçada com a mangueira d'água limpa, d'água tratada. Lava o carro 2 horas com aquele esbanjamento, a indústria esbanjando. Agora acabou o tempo do esbanjamento, já era. Ou a gente toma jeito, ou o governo toma jeito, ou então nós vamos ter falta d'água na torneira, não tem jeito. Agora, Deus ajudou, porque Deus é muito bom com a gente faz um monte de barbaridade. Sem dúvida. Deus vem, corrige daqui, corrige dali. O tempo inteiro corrigindo. Corrigindo besteira que a gente faz. Deus ajudou, choveu um pouco. Mas a chuva que deu agora esse começo de ano, depois de todo aquele sufoco, ela não é o reservatório, a cantareira, ele está a metade do que ele estava em abril do ano passado. Que dali para frente é que começou... Agora começa a estiagem. Então, como é que nós vamos passar essa estiagem? Então, tem que fechar a torneira de casa, tem que aproveitar cada gota d'água. Na minha casa, por exemplo, como é que nós estamos fazendo? Eu, meus filhos, e minha esposa e a sogra. Até a sogra entrou na dança. Como é que nós estamos fazendo? Compramos umas bacias de plástico, põe embaixo do chuveiro, tomamos banho, pegamos a água aqui do banho, ali nos nossos pés, e com aquela água a gente usa para os vasos sanitários. Então a economia de água lá em casa está sendo mais de 60%. Parece que não é nada, mas é muito significativo. Não, são 3,5 milhões de domicílios em São Paulo, de imóveis. Se cada imóvel fizer uma atitude, não é? Por exemplo, embaixo da torneira da pia, ponha lá um balde. Você pega a água, não pode pôr sabão no balde. Se puser sabão, não pode usar. Mas se não tiver sabão, dá para molhar a planta, dá para lavar o quintal, com aquela água. Não deixa a torneira vazar sem você recolher a água embaixo. Entende? Água de chuva. Eu tenho aqui está no meu celular ali, o que eu fiz lá nas minhas calhas. Né? Eu estou colhendo, cada chuva forte que dá, eu colho 3 mil litros d'água. Que eu puxei da calha. Olha, para a caixa d'água. Não, para dentro de umas bambonas, né? Que você junta a água ali, depois eu uso aquela água para lavar as plantas. Faz bastante tempo que eu não lavo as plantas em casa com água normal, eu lavo com água de chuva. Então, cada um tem que fazer isso. E a água de reuso na indústria. Né? Por exemplo, você já viu nas ruas, Denis, você já deve ter visto caminhão, pipa de lavar rua. Já. Você já observou do lado do caminhão o que está escrito assim? Tem umas letras escrito água de reuso. Sabe de quem é aquela lei? Não. De 2002? Do senhor. Do vereador Natalini. Já economizou muitos bilhões de litros d'água, aquela leizinha que eu fiz sem pretensão, e a Prefeitura de São Paulo não lava as milhares, são 17 mil ruas. Pelo menos umas 1.000 ruas são lavadas. Só na linguagem mais popular, vereador, o reuso é água de chuva? Não, água de chuva é água... Não. Água de reuso é o seguinte, vai o esgoto para a Sabesp. A Sabesp trata o esgoto. No final sobra uma água que não serve para beber, mas serve para um monte de outras coisas, inclusive para lavar a rua. Lavar a rua, lavar carro. Para molhar jardins da cidade, molhar canteiros, para lavar monumentos. É uma água que não é potável, mas agora já tem tecnologia, Denis, que está vindo para o Brasil direto, para você tratar a água do esgoto e transformar em água de beber. O pessoal fica meio assim, né? Eu vou beber água de esgoto, mas trata com a tecnologia que vira água absolutamente limpa. Mais limpa, inclusive, do que a gente tem por aí. Inclusive, aquele famoso da Microsoft, surgiu o nome agora, nos Estados Unidos, ele patrocinou um projeto. O Gates? O Bill Gates, exatamente. Bill Gates. Ele patrocinou um projeto, não sei se foi feito na Índia ou alguma coisa assim, que a água do esgoto, com fezes, tratada, depois ficava cristalina. E aí, essa rejeição. E ele foi em público e tomou um copo dessa água. Esse dia eu tomei um copo lá. Também a gente fica cismado, mas fica 100% limpa, não fica um grão de nada. A água... Nós está construindo uma usina dessa na Guarapiranga e vai começar a reusar. Muitos países do mundo reusam água de esgoto para beber, inclusive. Agora, a nossa lei não é para beber, é para lavar rua, molhar praça, molhar monumento. Agora, acabei de aprovar uma outra lei
que eu chamei de pacote da água, que vai obrigar grandes galpões a captar água de chuva para usar, vai aumentar o reuso de água. Por exemplo, toda empreiteira que for contratada pela prefeitura só vai ser contratada se ela provar que as obras dela serão feitas com água de reuso. Muito interessante. O asfaltamento de rua gasta Muito muita bom. água potável, vai ser água de reuso, pela lei que a gente aprovou. Você sabe esses coisas que saem na calçada, jorrando água dia e noite? Os prédios, quando cavam, vai na fundação, tem mais de 2.500 prédios em São Paulo que afundaram no lençol freático, sai a água, eles aproveitam um pouco de água, mas 90% da água eles jogam na sarjeta. Então, a nossa lei prevê que a prefeitura e o governo do estado se juntem para reaproveitar essa água, que é uma água da natureza. Tem até água mineral. Então, são coisas que nós estamos fazendo, leis e medidas, para poder prevenir essa situação toda que nós chegamos. Agora, nós estamos correndo atrás do prejuízo. Já devíamos ter feito isso. Muito tempo. Ninguém acreditava que a região metropolitana de São Paulo um dia fosse dizer, não vamos ficar sem água. Mas quer dizer, vai chover menos mesmo, pelo desmatamento da Amazônia, esse corredor que fazia, esse rios voadores, em função do desmatamento da Amazônia, de tudo que aconteceu, a realidade é que vai chover menos. Não é que vai chover menos. Pode chover até a mesma quantidade, só que vai chover tudo de uma vez só, tromba d'água, em lugares errados. Quer dizer, em vez de chover na cabeceira da represa da Cantareira, vai chover no Brás, lá em cima do Dantas. O Dantas é que vai sofrer lá, tá certo? Porque chove tudo de uma vez, cai aquela tromba d'água, a água escorre no asfalto, vai embora, a gente não aproveita essa água, porque ninguém colhe, agora tem que colher. Então, a quantidade de chuva pode ser até a mesma. E o tempo entre uma chuva e outra vai ficar cada vez maior. Então, nesse período, você vai tendo uma desertificação, porque vai morrer nas plantas, etc., os animais. Né? No entorno do Equador, pelo aquecimento global, a previsão é que haja um grande aumento da desertificação, inclusive a floresta amazônica. Se você cavar a floresta amazônica, o sopé dela, o chão dela é areia. É parecido com o deserto do Saara. Então, existe também aquela teoria que se não fizer o replantio rápido, não nasce a vegetação, né? Pois na Amazônia. É isso mesmo. Então, nós temos, por exemplo, na Cantareira, para a gente recuperar o tempo perdido, para você refazer a mata ciliar que tinha em volta da represa, você tem que plantar 30 milhões de árvores, que foram arrancadas nesse período por todos que moram ali. O cara arranca a árvore para criar gado, bota pasto, e não pensa que aquela nascente que ele matou vai fazer falta para ele ali na frente. Então, a gente tem que proteger as nascentes, replantar a mata ciliar, procurar ligar o esgoto de casa na rede de esgoto. Às vezes, a Sabesp põe a rede de esgoto num bairro e as pessoas, para não gastar um pouquinho, não ligam o esgoto na rede e continuam jogando no córrego. No córrego, exatamente. Você está entendendo? Então, todas essas coisas nós temos que ficar esperto. O senhor falou de represar água, etc. Agora me surgiu um outro assunto. O senhor estava falando sobre isso e eu estava imaginando. Também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, no afã de economizar água, ou de deixar água em baldes, em barris, o problema da dengue, que infelizmente... Aconteceu aí agora. É uma coisa inacreditável, né? Como é que um país... Aqui é a opinião minha, não é do nosso convidado, pode falar à vontade. Eu fico indignado. Eu assino embaixo. Eu fico indignado. Como é que um país que gastou bilhões de dólares em estádios que hoje viraram estádios fantasmas, não serve para nada, dinheiro público jogado lá só para agradar a FIFA e algumas outras pessoas, não consegue erradicar a dengue. É uma coisa, se contar para alguém que tem um mínimo de raciocínio, um pouquinho normal, ele vai falar, não tem lógica isso daí. É verdade, não tem mesmo. Faz 30 anos que esse mosquito dá baile no Brasil. Faz 30 anos que esse mosquito desafia o Brasil. 30 anos. E ele vem de tempos em tempos em surtos ou epidemias, de tempos em tempos, cada 6 anos, cada 8 anos, ele vem com tudo. Né? O Aedes aegypti, que é o mosquitinho da dengue. Né? Quem transmite é a fêmea. A fêmea que é a danadinha que morde para alimentar os ovinhos dela, ela morde, pica e bota o vírus da dengue. Agora, o Aedes está transmitindo a dengue, sempre transmitiu, está transmitindo a febre chikungunya, que é uma prima da dengue, o vírus primo da dengue, e também sempre transmitiu a febre amarela, que não tem nas cidades, mas tem áreas de endemia no Brasil, principalmente lá para a zona
região norte, que a febre amarela mata muito. A dengue é uma doença que todo mundo já sabe mais ou menos, febre alta, dor nos músculos, dor na junta, dor de cabeça, dor nos olhos, enfim. A chikungunya, ela é uma dengue um pouquinho mais atenuada. Não é dengue, eu estou comparando. Só que ela tem um problema. Uma porcentagem muito grande de casos de pessoas que têm a doença, febre chikungunya, que é transmitida também pelo mosquito da dengue, podem desenvolver depois um tipo de artrite, inclusive artrite incapacitante. Ela deixa como presente para a pessoa que teve a infecção, depois uma por uma picada do mosquito com o vírus. Coisa. E como que a gente faz para acabar com isso? O governo já mostrou que não tem capacidade. Não tem. Nem Ministério da Saúde, nem Secretaria de Estado, Secretaria... Pra você ter uma... Esse é o maior surto, doutor, que nós estamos passando agora? Esse é um dos maiores. Já tem quase 100 mortos no estado de São Paulo. Só em São Paulo? No estado de São Paulo, 100 mortos. 100 mortes, né? Não é brincadeira. Não, eu estive no hospital nesse final de semana, acompanhando uma pessoa, e eu vi o número de pessoas esperando o hospital particular, não era com público, febre para ver se era esperando dengue ou não. atendimento, mas assustador. É verdade. Então você vê, não, Catanduva, por exemplo, é uma epidemia enorme. Sorocaba é uma epidemia enorme. Zona Norte de São Paulo já teve quase 4 mil casos de dengue. O total da cidade é 8.600 casos, total de São Paulo. Mas isso, se a gente não correr, pode duplicar, triplicar, quadruplicar de uma semana para outra, porque o bicho vai proliferando. Aonde que está o problema? Onde está o mosquito? Dentro da nossa casa. É dentro da casa da pessoa. Não adianta ficar procurando o Rio Pinheiros. É ali que cria. É água limpa, né? 85% dos focos estão dentro de casa. Então, o que a pessoa tem que fazer para ajudar a acabar com esse mosquito? Acabar não, mas quebrar a moral dele, que ele está muito metido demais. Esse mosquito está demais. O que a pessoa tem que fazer? Dentro da sua casa, procurar. Não deixar a água limpa e parada dentro de casa, criando. Procura o que você acha. Quer ver um lugar danado que ninguém pensa e que o mosquito vai? Você sabe essas geladeiras mais novas? Ela tem atrás um copinho assim, comprido, que a água do degelo da geladeira cai ali em cima do motor. Fica aquela água limpinha e quente, por causa do calorzinho do motor. É ali que o bicho vai. É ali que o bicho vai. Ninguém sabe, ninguém vira a geladeira para olhar. Não, realmente é ninguém difícil. gira, né? Então, quer dizer, nós temos que olhar na nossa casa o pratinho da planta, até o vaso sanitário, um banheirinho que não é usado lá no fundo da casa, aquela bacia pode criar ali o mosquito da dengue. Então, nós temos que, dentro da nossa casa, tomar conta para... Se todo mundo fizer isso, se o comerciante fizer isso no seu comércio, se o síndico fizer no prédio, se eu, você e ele fizermos na nossa casa, se você que está nos assistindo, nós vamos diminuir muito a intensidade da epidemia. A prefeitura tem 2.800 agentes para cuidar de 3,5 milhões de imóveis na cidade de São Paulo. Mas não seria hora de um tratamento de choque, doutor? Mas o governo, investimento, um planejamento. O nosso governo é um paquiderme. O nosso governo não tem... Os nossos governos não têm... Só corre atrás do prejuízo. Vê aquela situação dramática, ambiental e social que criou aquele incêndio lá na Baixada. Você sabia que aquilo estava tudo irregular, que não tinha norma de segurança? Os tanques um pertinho do outro. Não tinha norma de segurança, previsão. E o governo não fiscalizou, e o empresário também não teve responsabilidade de ver a situação que ele estava criando e acabou acontecendo. Então, nós somos um país complicado. O pessoal só levanta a cabeça na hora que a crise bate para valer. Se a crise melhorar um pouquinho, já acomoda. E o governo é um paquiderme. Quer dizer, eu criei na Câmara agora, já fizemos 2 reuniões, o Comitê Civil contra a Dengue. Eu chamei o cardeal, eu chamei as igrejas evangélicas, os espiritualistas, os sindicatos, a Fiesp, a Associação Comercial, toda a sociedade civil nós reunimos, fizemos um folheto, cada um vai assinar com o seu nomezinho lá do folheto. Se o padre falar nas 430, 440 paróquias que São Paulo tem, toda a missa ele fizer um pequeno pedacinho, depois do evangelho ou na prédica dele, fizer um pequeno pedacinho e falar para pessoas que eu estou falando, sai daqui, meu irmão, vai para casa, procura dentro da sua casa se não tem água parada. Tarefa divina. É a única forma, viu, Denis? É o único jeito. Não tem mais jeito. Não adianta fumacê. É não isso adianta... que eu ia perguntar. Esses repelentes que estão vendendo agora? Não, isso aí é desespero de causa. Porque, além de ser um problema de toxicidade para nós, seres humanos, você não consegue viver repelindo o dia todo.
né? Você deu uma bobeadinha, se aquilo terminar um pouquinho o cheiro, o mosquito vem. A fêmea da dengue, ela é muito ousada. Ela é ousadíssima, ela pica por cima de roupa, é o desespero. Por cima de roupa? Tá? Ah, pica, aquilo é uma bichinha danada. E é um mosquitinho, para quem não conhece, atrás das costas dele tem umas listinhas brancas assim. Ó. Não é aquele borrachudo preto, horrível, que zune na orelha da gente, né? Dentro do quarto e tal. É um mosquitinho, e o hábito dele não é noturno, é um hábito mais diurno, fim de tarde, assim, entendeu? Que o mosquito da dengue vem para morder. Então a gente tem que tomar conta da casa da gente, se puder dar uma olhadinha por cima do muro, lá do vizinho, dar uma xeretada na vizinha lá, para ver se também não tem alguma coisa, chama a vizinha e fala, ó, comadre, vai dar um jeito aí, porque, né, nós estamos juntos aqui, daqui a pouco teu mosquito vem morder a gente aqui e tal, numa boa, sem arrumar confusão. Mas eu tive a sensação que esse ano parece... Lógico, o governo está despreparado para esse assunto, como o senhor falou, há muito tempo, muito tempo. Mas nesse ano me parece, pelo menos o que eu senti aí como contribuinte, como usuário final, né, do governo, que o governo mesmo não esperava um surto tão grande. É que o negócio da falta d'água, como você falou, uma coisa correta, as pessoas começaram a acumular água em casa para não ficar sem água para usar. E acumular de forma errada, porque não tampa a água, não põe em reservatório correto, enche caixa d'água com tampa aberta, e aí é o lugar que os bichinhos querem para vir pôr a larva. Né? Se você deixar na sua casa um negócio aberto com água limpa, você pode escrever que daqui uns dias vai estar as larvinhas lá. As larvinhas vão estar lá. E se tiver mosquito da dengue por perto, que a São Paulo está todinho infestado, todo. Butantã está em regime de emergência, Rio Bonito está em regime de emergência. Do interior, né? Também pegou. Não, o interior está pior, né? Nós tá aqui pior, está pior. O interior está pior que a capital. Que coisa. O interior está pior. As Campinas está pior, Sorocaba, Catanduva, várias cidades do interior estão casos de dengue muito mais, populações menores com muito mais casos do que a capital. Mas se bobear, a gente esperar, ficar esperando, vai chegar, não tem conversa. Eu vi na televisão, foi até uma coisa que eu achei engraçada. Um rapaz que estava colocando esses, tipo num tonel, né? Mas só que grande plástico, não sei a capacidade em litro daquilo lá. Para evitar a dengue, o que ele fez? Ele colocou peixe dentro do tonel. E o peixe, se eventualmente, né, o mosquito da dengue fosse lá e deixasse, o peixe comeria. Quer dizer, o pessoal vai chegando numa criatividade que... É uma ideia. Se tiver a larvinha, o peixe come, né? Eu achei estranho, mas... Não, mas se você puser um pouco de cloro, mata, entendeu? Um pouco de cloro na dosagem certa, mata. E tem algumas substâncias vegetais também que matam. Mas o certo mesmo é botar o tonel e fechar a boca. Fechar a boca, que aí no escuro a larva tem mais dificuldade e você fechando a boca não tem contaminação. Como é que está São Paulo, voltando um pouquinho à parte de recurso hídrico, de desmatamento, a cidade de São Paulo propriamente dita? É lógico, comparada a outras grandes cidades. Não adianta a gente querer comparar São Paulo com uma cidade menor do interior. Vamos comparar São Paulo com o quê? Com Nova York, com outro... Como é que está São Paulo nesse papel de desmatamento, de prevenção, de recursos hídricos? Está melhor, igual, pior? Olha, eu estou muito chateado, muito triste. Eu trabalho com isso aqui muito antes de ser vereador. Faz 30 anos que eu trabalho com essa coisa ambiental em São Paulo. E é uma luta sem fim, né? Porque nós fomos acabando com tudo, as áreas verdes, ocupando as beiras de córrego. Nós fomos destruindo o que São Paulo... Isso aqui era uma região lindíssima. Quando a Anchieta chegou aqui, isso aqui era uma coisa linda. E nós fomos comendo tudo e deixando só rebarba, certo? São Paulo tem 2.500 áreas de solo contaminado por venenos químicos da industrialização. O ar de São Paulo mata 4.500 pessoas todo ano. O ar, só por causa dos poluentes do cano de escapamento dos carros. Morrem 4.500 paulistanos todo ano, diretamente causado pelo enxofre dos canos de descarga, principalmente do diesel. E aí, agora, nós tínhamos conseguido aí, nos últimos tempos, uns 8 anos atrás, avançar numa série de medidas, de leis. Nós aumentamos, por exemplo, até 2012, de 2004 a 2012, de 36 parques públicos para 96. Triplicou. Mas ainda é muito pouco. É muito pouco, mas tinha 36, passou a ter 96. Nós criamos o programa Córrego Limpo, nós temos 500 córregos na cidade de São Paulo. Marcou 100 córregos para limpar inteiro.
da nascente até a foz. Tirar toda a ocupação e fazer um parque linear. Fez aí uns 15, 20. Aí troca o governo, vem a eleição, troca o governo daqui, troca o governo dali, parou tudo. Operação Defesa das Águas. A Guarapiranga, nos últimos 8 anos, 7 anos, 8 anos, foram criados 9 parques. Bonitos parques, bem feitos, né? Foram demolidos em volta da Guarapiranga 7.000 ocupações irregulares, inclusive motéis, mansões, restaurantes e também casas mais pobres, mas foram 7.000. É irregular para todo mundo. Não é só para casa popular e para mansão. E foi isso que foi feito. Não pode para ninguém. Foi isso que foi feito. Mudou, derrubou 7.000, mudou os governos nas últimas eleições, Operação Defesa das Águas parou. Criamos a Ecofrota em São Paulo, que já são 3.000 ônibus, diesel misturado com biodiesel, para tirar a poluição do ar. Mudou o governo, o programa Ecofrota foi suspenso. Inspeção veicular, uma briga danada, foi colocada a inspeção veicular que tirou quase 25% dos poluentes do ar. Com toda aquela antipatia que nós todos tínhamos pela inspeção, diminuiu 25% no ano que funcionou. Mudou o governo, paga, não paga, deixa de pagar, não paga, suspendeu a inspeção veicular. Plantávamos 200.000 árvores por ano na cidade de São Paulo, vínhamos plantando nos últimos 7 anos. Mudou o governo, ano passado plantou 15.000 árvores. Caiu 15.000 derrubadas e plantou 15.000, quer dizer, zerou. Não plantamos nenhuma árvore nova. Estamos com uma dívida terrível lá para trás. Então eu fico triste, rapaz, fico desesperado, sabe? Os terrenos reservados para parque, como o Parque Augusta, por exemplo, o governo entregou de volta, não vai fazer. Como o Parque dos Búfalos, o governo entregou o terreno de volta, já estava com dupe e tudo, vai lá fazer casinha popular para 20.000 pessoas dentro da Bile, dentro da represa, para 20.000 pessoas. Lá o Nova Palestina deixou ocupar, o Parque Brasilândia, que já estava desapropriado, com dinheiro já no banco para o proprietário, pago a desapropriação, suspendeu a desapropriação, retirou o dinheiro, tem agora uma invasão de 1.500 famílias dentro do parque, do futuro Parque do Brasilândia. Tem uma cachoeira chamada Cachoeira das Onças, você precisa de ver, não dá para a gente acreditar que dentro de São Paulo tem uma cachoeira daquela. Está lá ocupado por 1.500 famílias. Então, eu fico triste, eu já estou com o cabelo branco, a força vai ficando meia fraca, a gente não tem mais aquela disposição de luta, a gente vê as coisas voltando para trás, dá um desespero. É uma pena, porque São Paulo não merece. São Paulo podia, não digo para você que seria fácil transformar São Paulo numa cidade sustentável, porque tem muita insustentabilidade, muita coisa mal feita no decorrer de todo esse período, décadas, né, que nós fomos destruindo. Não é fácil de consertar. Não é fácil, mas aí você começa consertando, aí muda o governante aqui, muda o governador, muda o quê, vai tudo por água abaixo. Entendeu? Então, não é fácil, não. Tem que ter muita vontade e a população tem que entender. Né? E fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte e cobrar. Cobrar do poder público. Por que a minha rua não pode ter coleta seletiva? Tem que ter, eu exijo que tenha. O lixo da minha casa, Denis, é quase zero, porque minha rua tem coleta seletiva. Então, o lixo seco a gente separa, o caminhão leva. E o lixo orgânico, eu comprei uma composteira, paguei R$280. Cheio de minhoca dentro. Eu ponho o resto de comida ali e as minhocas transformam aquilo em adubo. Não dá uma mosca, não tem cheiro de nada, ocupa um pedacinho lá do quintal, pequenininho, então eu praticamente quase zerei o lixo da minha casa. Se cada paulistano tivesse condição de zerar seu lixo, não tinha aterro, não tinha chorume, não tinha esse monte de caminhão para lá e para cá carregando lixo, fedendo pelas ruas da cidade. Tudo isso, o prefeito tem a responsabilidade de ser o líder do processo. Mas, infelizmente, não é, pensando em outras coisas, sei lá no quê, e as coisas importantes da cidade vão ficando para trás. Vereador, queria muito continuar nosso papo aqui. Foi um prazer. Eu falo muito. E é um tema maravilhoso, porque isso daí serve para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. É uma coisa que realmente a gente tem que se preocupar, porque não tem o caminho de volta. Se você destruir o planeta que você vive, não tem retorno. Mas, vereador, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor e queria colocar à disposição do senhor algo que eu não perguntei, alguma mensagem que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Só dizer para o telespectador que eu sou médico em exercício,
Eu operei 17 mil seres humanos. 17 mil? E continuo operando, eu não parei de operar. Gosto muito da minha profissão, gosto muito de gente. Mas a minha consciência hoje me diz que operar é um a um. Se eu melhorar o ar da cidade, eu salvo milhares. Uma vez só. Se eu conseguir proteger a água, eu salvo milhões. Então, essa consciência ambiental coletiva é que hoje eu vivo igual um pregador. Onde eu vou, falo para ver se eu consigo ganhar adeptos para essa... Não é uma religião, né? Mas é uma causa. Lógico, e muito nobre. Eu fico muito grato a você e cumprimento os telespectadores. Vereador, um prazer Muito enorme obrigado. recebê-lo aqui. Tá bom. Nosso encontro de final de noite. Toda quinta e todo domingo, às 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.